Graças a Deus. Nós estamos louvando e adorando ao Senhor nessa noite, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler versos 11, 12, 13 e 14 de Jeremias, capítulo 29. Amém? É um texto muito conhecido, você já deve ter lembrado aí de algumas pregações, de algumas vezes que você leu esse texto, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero meditar com você nessa noite. Eu sei que a gente veio para cá hoje e tem uma programação depois. Espero que você tenha paciência para ouvir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Nós oramos e pedimos que o Senhor nessa noite fale conosco, ministre os nossos corações, ministre as nossas vidas, para que nós possamos entender, receber aquilo que vem da parte do Senhor para o nosso coração nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite a respeito da graça por meio do sofrimento. É isso mesmo que você ouviu, a graça por meio do sofrimento, né? Porque a gente tem falado, pregado sobre graça nesse lugar. Deus tem sido gracioso conosco. Nós ouvimos agora há mais ou menos uns 30 dias atrás, um pouquinho mais de 30 dias, nós tivemos o evento das mulheres. Missionária Solimar esteve aqui, pregou sobre graça. Nós temos ouvido na escola bíblica sobre graça em alguns momentos aqui, tem sido muito falado. Falamos a respeito da nossa história, né, no SIC, e falamos a respeito da graça também, porque a graça é um tema muito importante na Reforma Protestante, é um tema importante também no avivamento wesleyano, né, que aconteceu na Inglaterra no século XVIII, e por isso nós não podemos ignorar a graça de Deus. É uma bênção para a nossa vida. Amém, amados? Amém, graças a Deus por isso. Você entende isso, que a graça do Senhor é tremenda sobre nós, é abundante. Amém, você crê nisso? Opa, né? Nada de graça sem graça, graça tem que ter graça. Você é abençoado pela graça de Deus, amém? Amém, graças a Deus por isso. E a graça do Senhor significa um favor que nós não merecemos, um amor que nós não merecemos, um perdão de pecados que nós não merecemos, uma salvação que nós não merecemos, uma misericórdia que nós não merecemos, bênçãos que nós não merecemos. E eu tenho certeza que você aqui pode olhar para a sua vida nessa noite e dizer: olha, essa área eu não merecia, mas Deus foi gracioso comigo. Tenho certeza que você pode dizer isso. Amém? Graças a Deus por isso. Mas eu quero falar a respeito da graça no meio do sofrimento, porque muitas vezes a gente só pensa em graça
em um favor que não merecemos, quando realmente, de fato, nós não merecemos e somos agraciados, e nos parece, aos nossos olhos, fica fácil reconhecer aonde é que estamos sendo agraciados. Fica fácil, diante dos nossos olhos, entender aonde estão as bênçãos da graça de Deus na nossa vida. Mas tem momentos em que, ainda quando nós não enxergamos com os nossos olhos naturais, mas ainda assim estamos sendo agraciados por Deus, ainda assim estamos sendo abençoados por Deus, ainda assim Ele tem demonstrado por nós um grande amor que nós não merecemos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque um dos momentos em que a graça, ou ser agraciado, não nos parece algo visível, é quando nós estamos sofrendo, é quando nós estamos passando por aflição, é quando nós estamos enfrentando angústia, é quando nós estamos enfrentando algo que vai contra os desejos do nosso coração. Mas é nessas horas que nós também precisamos aprender a abrir os nossos olhos espirituais e enxergar a graça de Deus. Porque a graça de Deus não é apenas para os momentos de celebração, de gratidão, mas a graça de Deus também é para os momentos de sofrimento. Aliás, eu vejo nos momentos de sofrimento a graça de Deus como uma razão para irmos adiante. Davi diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida, e por isso os lábios dele louvavam ao Senhor. Mas Davi está falando isso em um momento difícil. Ele está falando isso em um momento desértico na sua vida. Então a graça de Deus é importante para nós em todos os momentos da nossa vida. E no meio do sofrimento também. Jeremias capítulo 29 é um texto que nós já meditamos aqui. Eu não vou me deter muito profundamente nele, porque eu preciso ir diretamente ao ponto que Deus colocou no meu coração. Mas só para que você se contextualize, o povo está no exílio babilônico, está na Babilônia. Vários falsos profetas estão se levantando e falando que o tempo em que eles vão ficar na Babilônia será breve, será abreviado, será rápido. Mas na verdade não era isso que estava no coração de Deus. O povo estava na Babilônia por causa dos seus pecados, eles se afastaram do Senhor, eles levantaram falsos ídolos, eles se corromperam na sua caminhada, eles esqueceram do tabernáculo de Davi, que era algo que o Senhor mesmo falou por boca dos profetas, que ele tinha saudade do tabernáculo de Davi, ou seja, da busca que Davi havia realizado no seu tempo, mas isso foi abandonado pelas gerações futuras. Eles se voltaram para os pecados e ignoraram o Senhor e abandonaram os caminhos do Senhor. E então Deus os envia para o exílio. Deus não ouve as suas orações, e eles vão para a Babilônia, e a palavra de que lá eles permanecerão 70 anos, mas alguns falsos profetas se levantavam e diziam, não, vai ser abreviado, mas Deus não estava usando a boca daqueles profetas. E lá está o povo, e Deus vem através do profeta Jeremias e traz uma palavra, há uma carta para os que estão cativos na Babilônia, e essa carta de Jeremias vem trazendo um recado, uma palavra de Deus para eles. E é nesse contexto que Deus os orienta como eles devem proceder nesse tempo que eles estão lá, e nós estamos lendo o capítulo 29, é esta carta. Observe comigo. A partir do verso 4, diz o texto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam o seu fruto, casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos, para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia, procurem a paz da cidade por onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor.
Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Esta é a palavra de Deus para eles. Nesta palavra, era uma palavra que eles não queriam ouvir, eles queriam ouvir a dos falsos profetas. Seria muito melhor ouvir: Deus está abreviando o tempo do teu deserto, da tua luta, do teu sofrimento, da tua dificuldade. Era isso que o coração deles queria ouvir. Mas Deus está dizendo: não estou falando isso, eu não os enviei para dizer isso. E na verdade mais abaixo o texto fala que Deus vai pedir conta desses falsos profetas, porque eles estão entregando esta falsa palavra. Mas a palavra de Deus para eles é bem clara, a disciplina não muda. São 70 anos de sofrimento, 70 anos no exílio. Mas dentro dessa orientação divina, Deus, Ele vem e diz o que deve ser feito naquele lugar. E as orientações para aquele povo, no sentido de vida, de continuidade de vida, são muito claras. Primeiro, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, e aumentem o número e não diminuam aí na Babilônia. Deus está dizendo para eles: continuem vivendo, não parem de viver por causa do sofrimento. Deus está dizendo para eles: pensem nas próximas gerações. Não importa que vocês estejam no exílio, há uma geração se formando, há outros que virão e vão ocupar os lugares de vocês. Vocês não pensem apenas no que é bom para vocês, mas pensem no que é bom para o povo de Deus, para as gerações futuras, para os filhos de vocês. Deus está dizendo para eles que eles não devem diminuir de número, eles não devem se intimidar, apesar de estarem no sofrimento, não deixem de ser quem são, porque são o povo de Deus, porque são a menina dos olhos do Senhor. E Deus está dizendo para eles isso também. Mais abaixo, verso 7, Deus diz: procurem a paz da cidade, ou seja, vão cuidar dessa cidade, cuide desse lugar. Não importa que você esteja numa terra que não é sua, mas seja uma bênção onde você está. Procure a paz desse lugar, ore pela paz desse lugar, para que ela prospere, e vocês também vão prosperar, diz o Senhor. E Deus vai e diz que eles não deveriam ouvir os falsos profetas, uma orientação também, para que eles, apesar de estarem no sofrimento, não deixassem que o sofrimento mudasse o coração deles. Não era o sofrimento que tinha que mudar o coração deles, era a disciplina do Senhor. Muitas vezes a gente acha que é o sofrimento que muda a vida das pessoas, né? Não veio pelo amor, vem pela dor. Não, meus irmãos, vem sempre pela graça do Senhor. Vem sempre pelo amor de Deus, ainda que seja no meio da dor. O que muda, o que realmente define as coisas é a vontade do Senhor. Então o Senhor vem e traz essa palavra para eles. Eles estão vivendo no momento de sofrimento, ouvem orientações de Deus, conselhos do Senhor para ir à frente, mas ainda assim Deus está dizendo: não é o que vocês queriam ouvir. Vocês preferem ouvir o que os falsos profetas estão dizendo. Porque o coração desse povo ainda precisava de cura. Eles foram para o exílio porque o coração deles estava longe do coração do Senhor. E eles, ainda que estejam sofrendo, eles continuam ouvindo os falsos profetas e desejando que aquilo que os falsos profetas estão falando fosse a verdade. Eles não estão preocupados, ainda não estão preocupados se é esta ou não a vontade de Deus. Eles estavam ainda esperando que fosse dito o que o coração queria ouvir. Observe como é um tempo difícil para o povo. As pessoas estão passando por um momento de crise. Crise existencial, crise de sobrevivência, crise de manter a fé, crise de futuro, de planos, porque tudo mudou, estão num lugar que não era o seu lugar, estão numa terra que não é a sua terra, né? Tem que pensarem na paz de um lugar que para eles não interessava. Mas agora Deus está dizendo que eles têm que se preocuparem com esse lugar. Então Deus vai trabalhando de uma maneira totalmente diferente na vida desse povo. E aí está o sofrimento, aí está a tribulação. E veja,
Aí você pode dizer para mim, pastor, tá, mas eu estou passando por sofrimento, mas não é por causa do pecado. O povo de Israel estava lá porque se esqueceu do Senhor. Eu não me esqueci do Senhor. Aí a gente lembra de Jó. Jó capítulo 1. Quando Deus dá testemunho de Jó, viste meu servo Jó. E Deus vai lá e canta as credenciais de Jó. E Jó está passando por um momento também de destruição, de sofrimento, perde família, perde riqueza, perde rebanho, perde tudo. Sobra só a mulher que ele tem, e a mulher não era aquilo que deveria ser naquela hora. As coisas começam a fugir do controle, e Jó não estava em pecado, não estava em iniquidade. Veja como o sofrimento ele se aplica, não importa o momento. Pode vir através da disciplina de Deus, pela permissão divina para nos disciplinar, para nos ensinar, mas também pode vir da parte de Deus para provar a nossa fé, para que se manifeste verdadeiramente aquilo que cremos no coração, através das nossas atitudes, através da nossa vida. Foi o que aconteceu com a vida de Jó. Ele continuou caminhando com o Senhor. Então, no meio do sofrimento, o dia mau vem tanto para aquele que está firme no Senhor, como para aquele que não está. E a Bíblia é muito clara que isso faz parte do nosso crescimento. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos dá uma aula de tribulação, porque seria muito bom se ele só desse aula de vitórias, mas ele nos dá uma aula de tribulação. Capítulo 5 de Romanos, Paulo ele diz: e não somente isso, verso 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. No quê? Nas tribulações. Tribulação. Por que na tribulação? Sabendo que a tribulação produz perseverança. E além disso, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Diante desse quadro, nós começamos a perceber que a didática de Deus, não importa se nós estamos já justificados em Cristo, se nós estamos como o povo de Israel, de costas para Deus e para a sua palavra, durante muito tempo, e estamos colhendo os frutos disso. Mas Deus está trabalhando na nossa vida, independente de qualquer circunstância. Deus continua no controle. Deus continua Deus. E eu quero dizer para você que isso faz parte. Como eu falei, o exemplo de Jó, Jó capítulo 42, ele chega à conclusão: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque é nesse tempo que nós conhecemos mais o nosso Deus, é nesse tempo que nós experimentamos mais a graça de Deus, é nesse tempo que nós ouvimos melhor a voz de Deus. Você pode achar que não, mas quando o Senhor chamou Moisés, não foi no meio do Egito que Deus falou com Moisés para ele ser o libertador de Israel, foi lá no meio de um campo, perto de uma sarça que estava queimando e não se consumia, um lugar deserto. Davi estava cuidando dos rebanhos do seu pai no campo. O melhor lugar para Deus falar conosco é quando nós estamos a sós. E o sofrimento é uma coisa que nos ensina um pouco de estar a sós, porque nem todos entendem o sofrimento, mas tem um que entende, e esse está sempre conosco quando nós estamos a sós. É dentro desta realidade. Eu quero chamar você para o texto de Jeremias, e nós vamos agora ao verso 11, que foi o verso que nós lemos. Até ali Deus está mostrando o contexto que o povo está de sofrimento, mas agora no verso 11 o discurso muda, e eu quero chamar sua atenção para esse discurso. O verso 11, o Senhor diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito
de vocês, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. E aí ele diz: são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. É importante a gente pensar um pouco a respeito disso, porque é interessante que até ali Deus deu orientações para o povo, Deus advertiu daqueles que estavam falando em seu nome, mas que não eram os verdadeiros mensageiros de Deus. E agora Deus está dizendo o que realmente é a sua mensagem. Como pastor, mas e os primeiros versos já não mostram a mensagem de Deus? Já não fazia parte da carta? Sim. Fazia parte das orientações práticas. Agora Deus não está falando de coisas práticas, Deus está falando do seu coração. Deus está falando do seu coração. Deus está abrindo o seu coração. Deus está mostrando a sua vontade, a qualidade desta vontade, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus planos. A verdadeira e genuína vontade não está por detrás de conselhos. Deus está dizendo no sentido literal que está no seu coração. Ele está dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Nenhum homem sabe. Aqueles profetas não sabem. O rei da Babilônia, que isso está fazendo você sofrer, não sabe. Aqueles que ficaram lá em Jerusalém, que estão passando fome, miséria, mesmo que estejam sofrendo, eles não sabem. Nós, muitas vezes, quando estamos no meio do sofrimento, também não sabemos, também não entendemos, também não temos noção, mas há um que sabe, é o nosso Deus, e há um plano no seu coração, há um propósito no seu coração, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Virou chavão a gente dizer: Deus sabe. Não, não é um chavão, é a verdade. No coração de Deus Ele sabe. No coração de Deus Ele sabe os porquês. No coração de Deus Ele sabe as razões. No coração de Deus Ele sabe tudo. Ele não tem mistério para os olhos de Deus. Ele não está perdido. Ele sabe de todas as coisas. No coração de Deus há pensamentos claros. Deus não foi surpreendido com a Covid, Deus não foi surpreendido com as torres gêmeas, Deus não foi surpreendido com a primeira, com a segunda guerra mundial, Deus não foi surpreendido com o inferno, Deus não foi surpreendido porque Jesus foi traído, Deus não foi surpreendido porque Jesus foi crucificado, Deus não foi surpreendido porque os discípulos ficaram perdidos, Deus não é surpreendido quando você entra em crise, Deus não está surpreendido com você nessa noite, nem mesmo comigo, Deus não está surpreendido com ninguém, Deus sabe. Ele sempre sabe. Ele sempre sabe. E Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. E Ele diz então, quais os pensamentos que estão no seu coração? Pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Mas pastor, pensamentos de paz, nos levando para o exílio, nos levando para o sofrimento. Mas a Bíblia nos mostra como o lugar do sofrimento é um lugar de paz também. Eu quero chamar sua atenção para um episódio que me veio à mente nessa tarde, enquanto eu meditava nessa palavra. O livro de Daniel,
Você não precisa ler, até porque eu não vou ler por causa do tempo, mas eu quero apenas chamar a sua atenção para um episódio. No livro de Daniel, capítulo 3, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E ele levantou ela na planície de Dura, província da Babilônia. E lá estavam os judeus. E aí vem um decreto da parte do rei, quando se tocar a música, e a Bíblia cita os vários instrumentos, quando se tocar a música, quando vocês ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, de todo tipo de música, todas as pessoas, todas as nações, as línguas devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Não basta estar escravo, tem que ser mais provado ainda. Talvez um crente como eu se desesperaria, arrancaria os cabelos. Talvez um crente como nós se desestruturaria, se descompensaria. Mas não é o que acontece. 3 jovens se mantêm firmes na sua fé. Lá estão eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não se dobram. E nunca falta um filho do cão para ir lá e acusá-los diante do rei. E diz: olha, esses judeus aí não se dobraram. E o rei vai e chama eles. Diz: olha, quando vocês ouvirem, eu quero que vocês se curvem. Eles: não precisa nem ouvir. A resposta é a seguinte: nós não vamos nos curvar. É bem simples assim. Nós não vamos nos curvar diante dessa pequena estátua de 27 metros de altura e 2,70 de largura. Bem pequenininha. Nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos dobrar. E eles fazem isso cheio de medo? Não sei. Mas pode ter certeza de uma coisa: eles estavam em paz, porque as palavras que eles usaram foram bem claras para aquele rei. Verso 16: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não nos prostraremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Isso vem de um coração cheio de paz. É tanta paz que diz assim: olha, nós não vamos nos dobrar, e se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, pode lançar. Se Deus nos livrar, glória a Deus. Se Deus não nos livrar, glória a Deus. Paz. Paz no meio da batalha. Paz no meio do sofrimento. Paz na hora que a fé é desafiada. Isso é paz. E foi só por causa disso que nós temos um dos cenários mais bonitos da Bíblia. Porque é nesse cenário que o rei irado manda que fosse aquecida a fornalha 7 vezes mais. Amarrassem aqueles homens e lançassem eles na fornalha. Os que levaram eles morreram queimados. E eles, os 3 lançados na fornalha, daqui a pouco o rei olha: quantos nós lançamos lá? Não foram 3? Sim, foram 3. E por que eu estou vendo 4 lá dentro? E o 4 é parecido com o filho dos deuses. O
quarto tem um esplendor, um esplendor tremendo. E ele então ordena que tirassem aqueles homens, e os homens saíram de lá, e diz a Bíblia que eles não só não estavam queimados, nem chamuscou seus cabelos, e nem cheiro de queimado havia neles, nem cheiro de queimado havia neles. Isso é ter paz. Quando nós estamos em paz com Deus, ainda que saísse queimado de lá, eles não entraram lá forçados, eles entraram lá adorando ao Deus verdadeiro e não se dobrando diante dos deuses falsos. No meio do sofrimento nós também temos que fazer isso, nós temos que continuar adorando o nosso Deus, ainda que nós estejamos sofrendo, ainda que Deus permita que a gente saia com avarias. Mas fique atento, porque é muito provável que você pode sair de lá sem ter nem sequer o cheiro de fumaça, porque o milagre de Deus ainda pode acontecer. Essa é a realidade. No meio desse sofrimento em que aqueles homens estão, em que esse povo está, a palavra de Deus foi muito clara para eles: eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Quando o meu coração entende quem é o meu Deus, não são as circunstâncias que descrevem quem Deus é, mas quando o meu coração crê no Deus da palavra, é a palavra de Deus quem diz quem Deus é. E a Bíblia me mostra que esse Deus é um Deus que está presente num dos momentos mais difíceis dessa nação. Lá está Deus. Deus também está conosco. Ainda que nós estejamos passando por momentos que a gente não entende, que a gente não tem respostas, que a gente não tem palavras, mas a gente tem um Deus, e tem os planos desse Deus, e a Bíblia diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. No meio da luta, no meio da luta, Ele diz que Ele é um Deus que tem planos de bem, planos de paz, e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, em outra tradução, para nos dar futuro. Não é o fim. Aliás, se uma das lições que nós pudéssemos tirar da história do povo de Israel, é que aquele povo pecou tanto contra Deus, murmurou, reclamou, bateu de frente, tentou o Senhor de tal forma, sabe por quê? Porque eles não entenderam o coração de Deus. Se eles tivessem entendido o coração de Deus, como Josué, como Caleb, eles teriam permanecido firmes, porque Josué e Caleb se mantiveram firmes e experimentaram a bondade, o futuro que estava no coração de Deus. Mas toda uma geração não esperou, toda uma geração se esqueceu do coração de Deus, se esqueceu da sua palavra, a palavra de Deus, que vem do coração daquele que é eterno, que vem do coração daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aquele que não se engana, aquele que não erra. Mas eles não entenderam. Se eles conhecessem o coração de Deus, ainda que eles estivessem passando por adversidade, sabe o que aconteceria? Eles iriam perseverar pensando: um dia nós vamos chegar na terra que Deus sonhou para nós. Hoje nós não estamos nela, mas um dia vamos chegar, porque Ele sonhou, Ele prometeu, porque sonhou essa terra para nós. Essa é uma grande luta que deve ser vencida,
E não apenas dar futuro, mas dar esperança. Esperança. Porque muitas vezes no meio do sofrimento há uma espécie de poda dos nossos sonhos, poda das nossas esperanças. No meio do sofrimento parece que há uma ruptura. Parece que a gente se esquece do Deus que disse para sair do Egito e ir em direção à terra prometida, porque aí nós estamos no deserto, nós pensamos, não, Ele nos mandou realmente sair, mas até agora não vimos a terra prometida, há um vazio, há uma lacuna entre uma coisa e outra. Parece que nós pensamos assim, olha, realmente havia uma promessa, havia vida, havia algo, mas agora não há. Aí eu me lembrei de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14, o texto diz, verso 7, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Olha só, observe isso. Há esperança. A palavra aqui no texto é essa, há esperança. O texto não está dizendo, olha, a árvore que está cortada já está dando brotos, já está dando rebentos. Não, o texto diz que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus frutos, os seus rebentos. Seus brotos voltarão, não cessarão os seus rebentos. E se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Observe, a esperança. A esperança, e esse Deus que está revelando seu coração através da carta de Jeremias para o povo, é um Deus que diz, eu tenho planos de bem, planos de paz, e não de mal. E ele diz, além disso, ele diz, para lhes dar futuro, e lhes dar esperança. Porque é muito fácil saber que há futuro. Se hoje nós partirmos dessa terra, antes que Jesus venha buscar a sua igreja, vai haver futuro. Como eu sempre falava para os jovens, algumas vezes falei, quando eles estavam se achando, eu dizia, você não é a última bolachinha do pacote, irmão. Nós não somos. Nós vamos passar, se Jesus não vier antes, nós vamos passar. E fique tranquilo, não preciso profetizar isso, porque está na Bíblia. Nós vamos passar. Mas a grande questão é que haverá futuro. Haverá futuro. Só que a palavra de Deus não está dizendo que haverá futuro e eles não estarão nesse futuro. A palavra de Deus está dizendo para eles que haverá futuro. E mais adiante a palavra de Deus diz que Ele os traria de volta do exílio. Há um futuro para vocês no sofrimento, para você no exílio, Israel. Há futuro para nós também, quando estamos debaixo do sofrimento. Há futuro. Porque o Deus que traz a paz, que a paz está no seu coração, o Deus de planos de bem e não de mal, também é um Deus que nos dá futuro,
também é um Deus que nos dá esperança para aguardarmos esse dia. Aliás, no Novo Testamento há um significado muito lindo para esperança. Sabe o que é esperança no Novo Testamento? É esperar a vinda de Cristo, é esperar os novos céus e nova terra, é esperar que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima, é esperar o grande dia em que nos reencontraremos com o Senhor e com todos aqueles que já estão na presença dEle. É esperança, é esperança. A esperança para nós, porque a esperança é algo que está no coração de Deus. A esperança está no coração de Deus. Você tem deixado seu coração esperançoso ou não? Mas devemos deixar que Deus traga esperança ao nosso coração, porque há esperança para a árvore, ao cheiro das águas. Águas na Bíblia representam manifestação de Deus, graça, Espírito de Deus, Espírito Santo, vida que vem do trono de Deus, vida que vem do próprio Deus. Há esperança. Não a esperança que os homens dizem que há por aí. Eles esperam num governo, eles esperam num partido, eles esperam na ONU, eles esperam na economia, eles esperam nos médicos, eles esperam na ciência, eles esperam em tantas coisas, mas a esperança para quando a árvore já está cortada não vem de lugar nenhum, a não ser do próprio Deus, que manda águas que curam, águas que dão vida. A esperança para a árvore. Para encerrar, ele diz, além disso, ele diz que esse Deus é um Deus que deseja dar esperança, e então ele vem e dá uma orientação, mais uma vez, uma palavra, e eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. Ele diz logo depois disso, como é que nós acessamos essa esperança, como nós acessamos este futuro, como nós acessamos este coração de Deus. Ele diz, verso 12, então vocês me invocarão. Vocês o quê? Me invocarão. Se aproximarão de mim em oração. Que fantástico isso, porque o contexto era outro. Pastor, eu sei que nós temos que orar, pastor, mas sabe como é que estavam as orações? O próprio livro de Jeremias, capítulo 7, verso 16, veja como é que estavam as orações desse povo, que Deus está dizendo para orar agora. Capítulo 7, verso 16, olha só, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Dizer para alguém orar quando o pecado já tomou conta, e por causa dos pecados as orações não são ouvidas, não há mais comunhão, não há mais resposta, não há mais encontro com Deus. Como orar? Há uma sentença divina aqui, mas a graça está no meio do sofrimento. Você crê nisso? E no meio do sofrimento lá está o Deus de toda graça. E agora este Deus de toda graça diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Deus
está dizendo agora: eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E Ele diz: vocês me buscarão e vocês me acharão. Eu me lembrei quando Davi era menor. E ele brincava de esconder. E ele nem sabia direito brincar. Ele não sabia nem se esconder. Mas ele se escondia. E a gente fazia de conta que ele estava escondido. Mas a gente sabia onde ele estava. E a gente fazia de conta. E dizia para ele: achou. Achou. E ele dava um sorriso bem grande. Na simplicidade de uma criança. E agora Deus, que teve todo esse tempo se manifestando em ira, se ocultou das orações. Ele diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês. E os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde eu os mandei para o exílio. Em outras palavras, eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou ouvir. Vocês me acharão. O coração de vocês vai estar inteiro de volta. Duas coisas aqui importantíssimas. Deus volta a ser encontrado. Deus volta a ouvir. Mas Deus também volta a ver um novo coração na gente. Me buscarão de todo o coração. De todo o coração. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. E eu quero fazer um convite para você. Você que está no deserto, no sofrimento, ou por consequência dos teus pecados, ou simplesmente porque Deus está trabalhando na sua vida e você ainda nem sabe, nem entendeu. Eu quero convidar você nessa noite a fazer o que o Senhor está nos orientando. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós.